Então, assim, para os Estados Unidos, eles não estão também chegando perto do seu objetivo. É claro, talvez eles tenham entendido que eles não vão conseguir uma mudança de regime na Rússia. Aí o objetivo passa a ser transformar a Ucrânia em terra arrasada. Por quê? Porque aí você torna a vitória russa uma vitória pírrica. Ou seja, a Rússia gastou todo esse dinheiro. A Rússia vai, no final dessa situação toda, a Rússia vai ter uma grande quantidade de mortos, né? Bem menos do que a Ucrânia. Mas vai ter. Né? Se for uma operação que dure 4, 5, 6 anos, vai ter. Né? Então, a Rússia vai ter gasto dinheiro, vai ter perdido homem, vai ter perdido equipamento, né? E aí é por isso que o Ocidente está mandando munição de urânio empobrecido, bombas de fragmentação, destruindo represas, destruiu o Nord Stream. Para quê? Para anular as vantagens estratégicas que a Rússia teria com a anexação da Ucrânia. Por exemplo, a Ucrânia tem terras férteis para dar e vender. A Ucrânia é um dos celeiros do mundo. Então, envenene-se as terras férteis ucranianas com radiação, através da munição radiativa, né? Do urânio empobrecido. Né? Agricultura, grande potencial ucraniano. Bombas de fragmentação para explodir o agricultor quando ele for lá para a terra para trabalhar. Rafael, só corroborando aí o que você está falando e injetando mais um pouco de veneno nisso, as bombas de fragmentação têm a clara intenção de que a Rússia também passe a usar as suas e que fique ali dentro cravado um ódio um ressentimento na população. Porque qual é a grande jogada? Você vai continuar tranquilamente. Qual é a grande jogada que a OTAN tenta e os Estados Unidos tentam de toda forma fazer o Putin, uma isca que eles tentam botar para o Putin engolir? Ataque à população civil, que é onde eles vão ter a semente do ódio. E o Putin tem resistido bravamente. Tá? Só para lembrar isso. Não, perfeito, exatamente. E aquilo, as pessoas não entendem, não aceitam que o Ocidente não está lutando pela Ucrânia, está lutando contra a Rússia, e a Ucrânia é Rússia, e o Ocidente já aceitou. Então, o que você tem que fazer? Se a Rússia anexar a Ucrânia, vai aumentar a população russa em quê? Qual a população ucraniana atual, Carlos? Cerca de 22 milhões. 22, vai aumentar em 22 milhões. Então bota todo mundo para Bakhmut para morrer. Tá entendendo? Expulsa esse pessoal aí da Ucrânia. A ideia toda é anular todas as vantagens estratégicas, todo o ganho que a Rússia vai ter ao final desse conflito, né? Então, essa é a lógica dos Estados Unidos. Isso não está acontecendo. Quer dizer, está acontecendo aos poucos, né? E aí, nesse ponto da terra arrasada, os Estados Unidos estão conseguindo. Como eles estão conseguindo, eles querem continuar. Né? Peço desculpas, Rafael. 32 milhões, eu disse 20. Não tem problema. Daqui a pouco vai vir a 22 mesmo, infelizmente. Tá entendendo? Outra coisa, o Nord Stream. Nord Stream está causando a desindustrialização da Europa. Quem se beneficia? Estados Unidos. Porque há uma transferência de empresas alemãs para os Estados Unidos. Os europeus estão trocaram o gás russo pelo GNL Yankee, que é bem mais caro, estão tendo que importar GNL Yankee. O complexo militar industrial Yankee está entrando na Europa para substituir o equipamento perdido, o equipamento enviado para a Ucrânia. Então, assim, esse conflito não vai acabar tão cedo. Ai do povo ucraniano, né? Porque eles tinham que tomar consciência disso para fazer o seguinte: pendurar o atorzinho de merda, né? Isso é o que até os generais poderiam fazer. E pendura o cara e se chama o Putin. Putin, olha só, a gente aceita, a gente perdeu, vamos negociar aqui para minimizar as perdas e tal. Olha, a gente faz um expurgo, a gente permite o ingresso de tropas aqui, né? Mas
a única coisa que dá para concluir é que esses generais ucranianos eles devem ter apartamentos em Paris, em Nova York, eles devem ter bens, propriedades, contas. O Ocidente deve ter engordado as contas deles, 1 milhão para cada um, 10 milhões para cada um, sei lá, né? E fica todo mundo de boa. E quando vocês perderem, vocês saem da Ucrânia e vêm morar aqui, né, no Ocidente, né? É a única explicação, porque senão... Agora, eu mencionei uma questão do Mar Negro, e antes de passar para o Carlos, para a gente conversar sobre esses assuntos e também os próximos que ele introduz, eu falei sobre o Mar Negro, acesso aos mares quentes. As pessoas se perguntam por que a Turquia é turca, né? Por que a Turquia age dessa maneira turca, né, de ser? Duplicidade, etc, etc. Eles fazem isso porque podem. Por que eles podem? Porque eles têm uma posição que dá, uma posição geográfica que dá uma vantagem estratégica, que é uma vantagem estratégica, assim, como poucas que existem no mundo. E isso, vamos combinar, o quê? 2.500 anos, basicamente, que é o quê? Eles controlam as passagens do Bósforo e do Dardanelos, né? 2 estreitos fundamentais ali que permitem essa comunicação do Mar Negro. Coisa, Rafael, para Opa! reforçar a tua ideia, e é bom lembrar, a gente não pode esquecer que o próprio Império Romano, numa determinada altura, transferiu a capital, né, justamente para lá, para o que é Istambul. Continua, desculpa. Exatamente, que é o ponto ali de encontro entre Europa e Ásia, e que é um ponto nevrálgico do comércio internacional e das malhas logísticas internacionais há milhares de anos, né? Então, assim, é como se o Erdogan é um cara que controla o acesso do Putin, o acesso marítimo do Putin ao mundo. Então, por enquanto, e esse por enquanto é importante, por enquanto, a Rússia vai ter que aceitar praticamente qualquer pilantragem que a Turquia faça e vai ter que sentar com o Erdogan, aceitar as merdas que ele faz, tentar minorar, controlar os danos, extrair dele alguma coisa e fechar um novo acordo. O que eu digo por enquanto? E também teve gente que não entendeu quando eu escrevi sobre isso alguns dias atrás. Eu não estou falando nem do Putin, nem do Erdogan mais. Daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, ou seja, outros líderes, outra situação, a Rússia vai ter vencido a Ucrânia, o mundo vai estar reconfigurado, em alguma medida, ou vai estar se encaminhando nessa direção, porque tem a questão de Taiwan, que promete seguir a questão ucraniana, e a Rússia vai exigir da Turquia que eles ou se alinhem, né? Ou seja, que eles não é que se submetam exatamente, mas que eles assumam uma postura de um parceiro confiável, ou então a gente vai ver uma nova guerra turco-russa, ou seja, uma nova guerra da Crimeia. Estão entendendo? Isso aí tipo... É pré-determinado pela geopolítica. Porque geografia é destino. E a Rússia não tem como aceitar que seu acesso ao mundo seja controlado por um parceiro duas caras. Eu não estou dizendo que vai ter guerra. Eu estou dizendo que a Rússia vai apresentar um ultimato à Turquia, né? E a Turquia vai ter a oportunidade de aceitar ou não aceitar. Ser um bom parceiro ou não. E aí a Rússia não vai... A Rússia vai tomar uma atitude drástica em relação a isso. O pessoal que é religioso, eu imagino que deve ter muita gente religiosa aqui acompanhando o Geoforça, e eu não estou falando a partir dessa... Eu estou falando a partir da geopolítica. Mas como tem um pessoal que se interessa por profecias e por religião, existem profecias ortodoxas, né? São países, por exemplo, que falam que no ano de 2000 e não sei das quantas,
a Rússia entraria em guerra com a Turquia e recuperaria Constantinopla. Não duvidem, eu vejo muita gente que acha que o futuro será idêntico ao presente. O futuro não vai ser idêntico ao presente, pessoal. O presente é apenas o presente. Daqui a 20 anos, eu acho que o mapa mundi vai ser completamente diferente. Vai ter países que a gente vê hoje e não vão estar mais ali. E vai ter países que nunca existiram antes e que vão estar ali no mapa. Em 20 anos. Olha 20 anos atrás. Né? Ou 30. Pô, quando eu nasci, meu primeiro mapa mundi tinha Iugoslávia, tinha um monte de coisa, tá vendo? E não tinha um monte de país. Né? Então, assim, não caiam no erro de achar que o presente é eterno. Né? E aí, como eu comecei a falar em Turquia, eu passo a bola para o Carlos para a gente já fazer, costurar, como ele falar sobre o que eu falei também, e a gente costurar os outros assuntos.